Só pra deixar claro, eu evito muito editar. Vai tudo pro ar, tá? Exatamente isso que eu estou falando tá pro ar. Então, se você começa sua frase com isso, que eu não sei se saiu, não me ajuda. Olá, você que tá assistindo aqui o Central Europa de hoje, desta segunda-feira, às 7h30 da tarde, da noite, né? Mesmo que a gente esteja gravando um domingo, num sábado de manhã. Seja bem-vindo aqui ao Central Europa e hoje é o momento que eu acredito que vai ser o último Central Europa com essa formação atual, porque alguém vai desistir e não vai querer mais gravar, porque hoje é dia de debate. Vamos listar, vamos fazer um bracket, né? Vamos fazer um chaveamento, uma oitavas, quartas e semifinal dos 10 dos melhores jogadores da década de 10, de 10 para frente. Eu sou Pedro Fernandes, não faço esse programa jamais sozinho. Tem o Lincoln, tem o Thiago e eu já quero as considerações iniciais de cada um. Lembrando que ontem, quando a gente estava fechando os nomes para participarem desse chaveamento, já quase saiu uma confusão. Olá, Lincoln Cruz, tudo certo com você, meu parceiro? Olá, Pedro, bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos assistindo aí. Se você está vendo já no Premiere, né, na hora da estreia desse vídeo no YouTube, então boa noite. Bom, vai ser muito legal, a discussão vai ser, me parece, acalorada, né, vai ser aquele papo de bar, mas com argumentos, com fundamento naquilo que a gente vai falar, e a prévia dessa discussão ela já foi gigantesca, né? Então agora está na hora do briga. Tá na hora da gente sair na mão virtualmente. Thiago Becker, bom dia para você. Ele que ficou mais exaltado, né, quando a gente foi escolhendo os jogadores, deu pano pra manga, né? Só pra gente falar, a gente grava, a gente faz o Central, o Giro 360, e quando acabou a gente começou a debater isso. E aí virou uma confusão só. Bom dia, Thiago. Bom dia, Pedro, Lincoln. Lembrar o Lincoln que eu moro a menos de 3 horas da casa dele, hein? Se do nada ele escutar o portão abrindo, ou se ele mora em apartamento, algum toquezinho, alguma coisa, eu estarei lá. Mas, brincadeiras à parte, ontem de noite, a gente já ficou uma meia hora discutindo aí um possível confronto, que se tiver hoje, cabeças voarão, Pedro Fernandes. Exatamente. Não vai ser o Pedro da Páscoa, vai ser o Thiago Becker tocando. Exatamente. Thiago Becker é o que traz para mim, um soco no rim e dois dentes a menos. Enfim. Então vamos seguindo, pedindo para você deixar o like, comentar aí também embaixo, xingar a gente, por que não? Porque provavelmente vai ter alguma coisa que a gente esqueceu ou que você não vai ter gostado que a gente vai falar. Mas sempre importante para o engajamento, independente do que acontecer. Só evita discurso de ódio para não ser tão ruim, beleza? Vamos mostrar aqui como que vai funcionar, né? Estamos aqui com a nossa arte, que eu mexi a última hora, que mudei alguma coisa, que os melhores dos anos 2010, eu acho que essa frase tá até errada, né, do jeito que é escrito. Mas enfim, quem são os 16 que escolhemos hoje, depois de muito debate, muita discussão, são estes daqui. Vocês estão conseguindo ver, gente? Só para saber, tá tudo certinho, né? Vocês estão conseguindo enxergar. Uhum. Temos, esses são os que a gente selecionou, né? Então temos Kun Agüero, Andreas Iniesta, Karim Benzema, Sérgio Busquets, Kevin De Bruyne, Toni Kroos, Luis Suárez, Luka Modric, Manuel Neuer, Marcelo, Kylian Mbappé, Neymar Júnior, Lewandowski, Sérgio Ramos, Xavi e Ibrahimovic. A foto eu tentei colocar a foto mais próxima onde estavam no auge deles ali, que a gente vai debater, né? A gente vai falar qual que vai ser o critério, né? Momento um contra o outro, os principais... O geralzão, né, Pedro? O geralzão, os principais títulos, enfim, a gente vai debater, vocês vão entendendo conforme, mas vai ser bem tranquilo pra gente entender quem são os melhores. Como eu falei, a foto eu tentei pegar o mais próximo ali do momento que eles estavam no auge, e a gente só vamos debater um pouquinho, só quero chegar nesse ponto desses aqui, porque foi difícil a gente escolher 16, viu? Porque a gente foi lembrando de cada um, teve gente que ficou de fora, e vai ser bem... Talvez a gente tenha que fazer uma outra parte, talvez a gente tenha que mudar alguma coisa, mas faltou gente aqui que não tinha como a gente fazer 32, senão o programa tem 2 horas e não tem condições de a gente fazer isso. Então esses são os 16. Visto isso, depois a gente debateu e discutiu quais eram os 16, eu peguei esses 16
e fiz um sorteio de oitavas de final para saber em cada posição de chaveamento que eles vão ficar. E aqui está, senhoras e senhores, Pedro, o chaveamento. Oi, pode falar. só para fazer um parênteses, vamos olhar que não tem Cristiano Ronaldo e Messi, daí é porque eles são fora, né? Só vou explicar isso. Exato. Não tem Cristiano Ronaldo e Messi, porque eles são os melhores. Se a gente colocasse eles para participar, não ia fazer o menor sentido, porque eles ou se enfrentariam em algum momento ali nas oitavas, nas quartas ou na semi, e chegariam na final já como campeões, ou eles se enfrentariam antes, enfim, não ia fazer sentido. Um dos dois ia acabar ganhando de alguma forma, provavelmente o Messi ia acabar ganhando, como a FIFA também acha que ele tem que ganhar todos os anos. Então a gente tirou Farpas? os dois. Oi? Farpas? Também. Então a gente acabou tirando os dois ali para não ser injusto. Então, como ficou o chaveamento? Então a gente tem do lado esquerdo da chave. Vocês estão conseguindo ver também os nomes? Só para saber, Sim. tá muito pequeno. Beleza. Então a gente tem Kylian Mbappé contra a chave, Neuer contra Iniesta, Lewandowski contra Benzema, De Bruyne contra Agüero, Kroos contra Neymar, Suárez contra Marcelo, Ibrahimovic contra Busquets, Modric contra Sérgio Ramos. Eu quero agradecer ao Canvas que acabou ferrando aqui toda a arte que eu tinha feito, porque tava certinho os nomes. Aí que o Canvas já colocou um pra baixo, outro pra cima, enfim. A gente vai acertando aqui. Então a gente tem esse chaveamento e a gente vai começar aqui com esse do canto superior esquerdo, Mbappé, Kylian Mbappé contra Xavi. Eu vou deixar para o Millennium começar, Thiago Becker. Vamos, seus argumentos, para quem que você acha que tem que avançar. Lembrando que vai funcionar, né? Eu sou mediador, eu sou apresentador. Só vou falar no caso do desempate. Se Lincoln e Thiago chegarem à conclusão que alguém já venceu, vida que segue, eu não vou desempatar, não vou dar minha opinião nenhuma. Só ficam no desempate mesmo. Thiago, começa aí. Mbappé ou Xavi? E argumente, por favor. Assim, o Mbappé, como a gente já fala em muitos programas, ele tem um potencial. Ele já é gigante, no sentido de, pô, já ganhou uma Copa do Mundo, já fez 3 gols na final de outra. Provavelmente vai ser melhor do mundo muito breve, muito em breve. Mas eu acho que ainda não superou o Xavi. O Xavi é um dos melhores meio-campistas da história. A gente pode. Eu acho que os outros já estão aqui também, né? Os outros grandes meio-campistas estão aqui, depois a gente vai acabar discutindo isso. E talvez quando chegar em fases maiores vai ser uma boa discussão. Mas o Xavi é muito grande para o Barcelona. É um dos maiores ídolos do clube. Se não me engano, é o jogador com mais jogos na história do Barcelona. Já ganhou Copa do Mundo, ganhou várias Champions League, muita La Liga, tudo mais. Então, cara, para mim, por enquanto, eu acho que o Mbappé vai passar o Xavi, mas por enquanto eu iria de Xavi ainda, Pedro. Ô, Lincoln, eu sei como você é um amante do futebol do Barcelona, somente dessa fase do Barcelona, vai ser meio difícil para o Mbappé levar, né? Cara, talvez, eu vi os confrontos ali, para mim, esse eu acho que é o confronto mais difícil, velho. Porque, assim, eu já vou falar aqui, para mim, o Xavi ganha, né? O Xavi foi campeão mundial, foi campeão de Champions, participou da maior revolução, a última maior revolução do futebol mundial, então não tem como. E ele era uma das peças centrais daquele Barcelona do Guardiola, né? Até para quem quer ver o jogo a fundo, ele era tido como o circuncentro daquele Barcelona. Geralmente o Barcelona fazia tinha jogadores em volta do Xavi, o Xavi era o centro daquilo ali, e ele que fazia a bola rodar naquele bobinho que muitas vezes a gente conseguia ver nas partidas do Barcelona do Pep Guardiola. Então, assim, um cara inteligente demais, até um dos caras, né, que não tá nessa lista e que tá, mas ele é o Busquets 2.0, né, que é o Rodri. Eu acho que é um dos caras mais inteligentes hoje do futebol mundial. Então, em termos de inteligência, de jogo, de tudo, do que representa o Xavi passa para mim. Agora, sim, eu acho que o Mbappé, cara, ele pode se tornar maior que o Xavi, no sentido de já ter uma Copa do Mundo, mas aí vai ter que ver o que ele vai fazer daqui para frente, né? O Xavi, a gente já sabe qual é o teto dele, aonde ele bateu,
Agora o Mbappé precisa ganhar Champions, precisa ser melhor do mundo. Acho que ele não vai participar de uma revolução do futebol mundial como foi o Xavi, ser peça-chave disso. Mas é o que eu digo, eu acho que hoje, dos jogadores que temos, ele é o mais próximo de chegar a Cristiano Ronaldo e Messi. Então, pelos skills que ele tem. Então, se ele chegar nesse top Cristiano Ronaldo e Messi, o próximo deles, muito próximo deles, aí talvez o Mbappé passe o Xavi, mas hoje o Xavi é maior que o Mbappé. Como a gente já zerou, né? Já foi o Xavi que venceu esse confronto, eu queria fazer uma pergunta que é o seguinte: existia alguma possibilidade de o Mbappé vencer esse confronto? Qual que seria, se fosse para dar argumentos para o Mbappé vencer, qual seria? Só a Copa do Mundo? Teria algum motivo para ele vencer esse confronto? Porque eu acho que quando eu fiz o sorteio, na hora que eu bati, eu falei, o Xavi vai vencer, porque o Mbappé é grande, mas o Xavi ainda vence. Olha, um argumento que daria para ser dito, talvez, eu não concordaria, mas tentar, né, falar de um jeito pro Mbappé ganhar do Xavi é que com 25 anos o Mbappé já é tudo isso. Então, ele vai se tornar maior que o Xavi, mas aí é um se, né? E o se nunca, não é para se afirmar nisso. Ou dizer que ele é muito decisivo em horas oportunas, é o cara que resolve lá na frente, mas cada um tem sua função. Isso que vai ser o difícil de alguma hora, acho que quando caiu o Neuer com alguém de linha, é difícil bater isso, mas realmente pode ter alguns argumentos, mas eu acho que seriam vencidos porque o Xavi não é um jogador qualquer, né? É muito grande. Se fosse alguém só grande, eu acho que o Mbappé já consegue vencer, mas infelizmente para ele caiu logo contra um dos melhores meio-campistas da história. Eu acho que o que pode fazer o Mbappé vencer é o que pode fazer ele vencer no futuro, que é as skills dele, né, cara? Que títulos assim, ainda mais se ele for pro Real Madrid, é fato que ele vai ganhar mais títulos do que o que ele tem hoje. Pode bater recordes como são os recordes que hoje ele bate numa liga que é inferior à La Liga, por exemplo. E provavelmente, né, deve ganhar uma Champions até o final da sua carreira. Então, essas coisas juntas, se ele começar a disputar muito melhor do mundo, começar a vencer títulos de melhor do mundo, começar a ter aqueles números de Cristiano Ronaldo e Messi na sua era, eu acho que daí ele passa o Xavi. É porque o Xavi, ele é algo emblemático, né, cara? Ele é algo assim... ele é o símbolo de algo que deu muito certo. Então, o Mbappé, eu acho ele um jogadoraço. Assim, em termos de técnica, ele é talvez... em termos de técnica, velocidade nem se fala, né? Mas em termos de drible, do 1 para 1, essas coisas, ele é melhor que o Xavi. Em termos de skills dessas aí, ele é melhor que o Xavi. Mas o Xavi, ele era um jogador muito inteligente, né? O famoso a bola que corre, não o jogador. Então, assim, hoje não tem como comparar os dois ainda em termos de título e do que representou e do que era no campo. Acho que o Mbappé pode passar pelas skills que ele tem, pelo potencial que ele tem. Então, o Xavi leva esse primeiro bracket aqui, então ele já até avança, mostrar aqui, né, certinho. A gente vai atualizando aqui. E o próximo vamos ser o confronto de um goleiro contra um cara que fez história junto com o Xavi, que é Manuel Neuer contra Andrés Iniesta. Os deuses do sorteio fizeram a chance de a gente ter o Iniesta já enfrentar o Xavi na próxima fase, mas Manuel Neuer também, um dos maiores goleiros da história do futebol, está concorrendo com eles. Thiago começou. Então, Lincoln Cruz, teu voto, meu parceiro. Cara, para mim é um outro confronto complicado, porque para mim o Neuer é o meu goleiro de todos os tempos. Se eu fazer uma seleção de maior goleiro de todos os tempos, eu colocaria o Neuer. Esse seria o meu camisão. Só que assim, cara, eu acho ele extremamente completo, com as mãos, com o pé, então nem se fala. É um representante... eu não vou dizer que ele é um representante da revolução da sua posição, né, porque isso começou lá atrás com o Valdés, que não era um primor de goleiro com os pés, mas isso começou com ele porque ele era a opção que o Guardiola tinha e o Guardiola manteve ele. Só que, assim, quando o Guardiola chega ao Bayern e tem um Neuer,
a revolução do jogo do Neuer, aí sim é um outro patamar de jogo com os goleiros. Então, a partir dali, a gente vê realmente uma ruptura do que é os goleiros no futebol mundial, e o Neuer representa isso. Só que assim, cara, a gente está falando de embora o Neuer também tenha vencido, né, uma Copa do Mundo, tenha vencido Champions League, mas a gente está falando de um dos melhores, de um dos melhores meio-campistas do mundo. O Iniesta, ele é o símbolo do primeiro título da Copa do Mundo da Espanha. Só pra falar que eu ainda tô aqui, tá, Lincoln? Quando você tá comentando aqui, minha câmera dá uma bugada, mas eu ainda tô aqui, tá? Sim, é que eu tava olhando pro gatinho ali da tua tela, daí foi onde me desconcentrou. Mas o Iniesta, cara, ele tem aquela narração, né, da TV espanhola, onde tá o Camacho, que foi treinador do Real Madrid, e fala Iniesta de mi vida, e isso fica muito gravado. E, cara, tudo que o Iniesta representa, aquele gol do Barcelona contra o Chelsea no Stamford Bridge para classificar o Barcelona para a final, né, para sua primeira final com o Pep Guardiola. E, cara, ele era um jogador completaço, né? Tipo, não tinha, claro, pela sua posição, aquele 1 para 1, né? O 1 para 1 de velocidade, mas os dribles curtos e entender o jogo no espaço curto, ele era fantástico. Então, pelo que representa também o Iniesta, eu vou na mesma linha do Xavi, eu vou de Iniesta vencendo o Neuer. Thiagão, Iniesta já ganha o primeiro voto. É que assim, nesse momento, nesse início, a gente vai ter o confronto, talvez seja mais rápido, tal. Quero ver quando chegar mais pra frente, quando chegar nas quartas de final já. Mas, Thiagão, seu voto, meu parceiro. Cara, vai ser, assim, não é nem um absurdo qualquer um dos dois vencerem. Porque, como o Lincoln disse, o Iniesta é um dos melhores, se não for o melhor meio-campista da história, e o Neuer, para mim, também é o melhor goleiro da história. Então são dois caras muito, muito, muito grandes. Ambos têm Champions League, ambos têm vários campeonatos do seu país, ambos têm Copa do Mundo, então dois colossais, um do lado do outro. E, cara, assim, eu poderia facilmente votar no Iniesta, mas eu vou votar no Neuer para pelo menos ter essa disputa, entendeu? Para o tamanho dos dois, para pelo menos ter essa disputa, o primeiro desempate, para não ser um 2-0 para o Iniesta. Vou entender se você votar no Iniesta também, mas o Neuer é muito gigante, e não que o Iniesta não seja, mas dando os argumentos agora do lado do Neuer, é um goleiro que, como o Lincoln falou, se você pensa, o melhor goleiro do mundo, 99% das pessoas vão dizer Neuer. E daí, se você pergunta o melhor meio-campista da história, muitos vão dizer Xavi, muitos vão dizer Iniesta, muitos vão dizer Modric, Kroos, enfim. Então, tem um mais equilíbrio ainda entre os melhores meias da história, e o Iniesta tá lá, tudo bem. Mas acho que entre os goleiros é um pouco mais de unanimidade votar no Neuer. Então eu vou votar no Neuer por aqui, mas confesso que é praticamente os 50-50 nesse confronto. São dois colossais do futebol, Pedro. Então sobrou pra mim, né? Terei eu que desempatar. O Neuer revoluciona a posição de goleiro mesmo. É quando o Neuer um dos primeiros goleiros assim, que mostra que sabe jogar com os pés. Ele revolucionou a posição, com a pessoa que já tinha um goleiro aqui no Brasil que já fazia isso há algum tempo, então para mim particularmente não era surpresa, mas o Neuer ele muda a posição no geral, né? A partir dele que os goleiros começam a jogar com os pés. E não só isso, ele é muito bem embaixo da trave, né? Tem um lance Real Madrid, Barcelona, que chuta, a bola vai desviando, ele vai catando cavaco, consegue tirar a bola em cima da linha. Com o Bayern de Munique, ele é um gigante. Se a Alemanha não cai nas oitavas de final da Copa de 14 para a Argélia, é por causa dele também, da forma como ele joga. Dito isso, o Iniesta, junto com o Xavi, foi um dos caras que revolucionou a posição, ajudou a revolucionar o futebol. Uma das duplas mais importantes do futebol para mim é Xavi e Iniesta. E o Iniesta, talvez ele seja menos apreciado do que ele deveria ser, porque o que ele fez, ele merecia pelo menos uma das bolas de ouro ali que o Messi levou, uma era do Iniesta. E foi um cara que foi super acima da média, sempre teve em alto nível.
tava no Japão até um tempo atrás. Eu acho que ele não está aposentado. Ele tá jogando em algum outro time ainda, o Iniesta. E ele fez um gol de Copa do Mundo que provavelmente nenhum espanhol, tirando o pessoal de Barcelona e dos mais separatistas, vão esquecer, mas ele fez um gol que deu o título ali pra Espanha. Então, pra mim, cara, pelo que ele fez com a camisa do Barcelona e da forma como ele jogou, é Iniesta que vence essa. Infelizmente, o Neuer fica pelo caminho e Iniesta avança. Diga lá, Thiagão. O Iniesta tá no Emirates Club, lá no Emirados Árabes. Então, tá jogando ainda o Iniesta, que é o vencedor dessa oitavas. Eu vou votar no Iniesta mesmo. Candidato então, a chegar na final, tá? Então, a gente já tem uma final antecipada nas quartas, mas lá pois a gente chega nesse... a gente já tem uma final antecipada que o Xavi e o Iniesta já passaram. O chaveamento é duro, meus parceiros. Não é complicado, né? Antecipa certas finais. Próximo confronto, na tela, Robert Lewandowski contra Karim Benzema. Primeiro confronto, posição contra posição, efetivamente, né? Porque a gente teve o Mbappé e Iniesta, Xavi não são da mesma posição, e Neuer e Iniesta muito menos. A gente agora tem Lewandowski e Benzema, dois centroavantes, que os dois têm certas coincidências na carreira, né? Eles desabrocharam um pouco mais tarde, demoraram um pouco para surgir, e hoje estão na história dos clubes. Thiago Becker, seu voto. Olha, é um confronto bom, mas já vou começar dando meu voto. Me dói o coração, mas eu vou de Lewandowski. O Benzema é ídolo do time que eu mais gosto, tudo mais. Porém, eu acho que tudo bem que o Benzema fazia um trabalho sujo, né? Que poucas pessoas iam para o Cristiano Ronaldo aparecer mais. Porém, de fato, o Lewandowski é um cara que é extremamente matador, não que o Benzema não fosse, mas decidiu muito pro Bayern de Munique. Acho que tem um tamanho maior, não é um desequilíbrio tão grande, acho que esse é um pouco mais nivelado, mas eu acho ainda que o Lewandowski fez um pouco a mais. Joga acho que no trabalho de seleções não dá para falar, porque no sentido do Benzema... ele teve que sair da seleção por alguns motivos aí, mas o Lewandowski joga numa seleção ruim, então acho que o negócio de seleções não dá para falar muito, tem que ser de clubes. E eu acho que o Benzema, ele virou a ser esse monstro um pouco mais tarde, né? No final da década de 10 agora, começando a década de 20. Então, e o Lewandowski já, desde a época do Borussia Dortmund, sempre foi matador, e agora que ele tá diminuindo um pouco, mas ainda tá jogando bem pro Barcelona, enquanto o Benzema, ele já saiu do Real Madrid, tá jogando na Arábia. Então, para mim, não por muito, mas por um pouco, acho que o Lewandowski ainda supera o Benzema nesse duelo, Pedro. Então, voto pro Leva. Lincoln Cruz. Cara, difícil, hein? Difícil, Eu acho que eu vou de Benzema, cara. Eu vou de Benzema, porque assim, eu também fiquei surpreso do teu voto, Thiago. Mas assim, cara, eu acho que o Benzema, eles tiveram o título já de melhor do mundo, né? Tanto Benzema quanto Lewandowski. Só que eu acho que por mais que o Lewandowski ele tenha sido decisivo para o Bayern, e talvez tecnicamente falando como centroavante o Lewandowski seja melhor do que o Benzema, eu acho que o Benzema ele tem mais títulos e ele é mais decisivo para o Real Madrid. Aquela semifinal a primeira semifinal de City e Real Madrid, ela só continua viva, o jogo só continua vivo, e só aconteceu o que aconteceu com o Rodrigo no segundo jogo, porque o Benzema deixou o jogo vivo no Etihad Stadium. Então, e o Benzema, ele representa muito do que foi o Real Madrid, aqueles títulos consecutivos do Real Madrid. Ele era parte de uma estrutura que fazia com que o Real Madrid funcionasse. Então, assim, por tudo que representou, eu sei que, em termos de seleção, não tem muito o que falar dos dois, né? O Lewandowski, porque tem uma seleção mais fraca, né, que é a Polônia, e o Benzema, por causa da briga que ele teve
com questões ali da seleção francesa, e certamente ele seria campeão do mundo se não houvesse esse problema de relacionamento. Mas por representar algo mais, por ser mais decisivo, por ter mais títulos e por fazer parte de uma engrenagem e ser essencial nessa engrenagem do Real Madrid, eu vou de Benzema. Então, 1-1. Fica a mim novamente o questão do desempate. O Leva foi absurdo no tempo do Bayern de Munique, e aí vocês vão entender quando eu chegar no meu voto. Já tenho quem eu vou votar. O Leva foi absurdo no tempo de Bayern de Munique, e hoje já não tá conseguindo repetir a mesma coisa do Barcelona. Claro que o Barcelona tá uma bagunça também, não ajuda. Mas o Leva foi absurdo. Como esquecer o cara que entra em 5 minutos, em 15 minutos, faz 5 gols, acaba com qualquer chance. Aquela imagem clássica do Guardiola ali, sem entender o que aconteceu, com a mão na cabeça ali, olhando para os lados. É sensacional. E o Leva foi muito bem no Bayern de Munique, campeão, né, da Champions, melhor do mundo. Bateu o Gerhard Müller, né, os recordes dele, e foi excepcional. Para mim, durante muito tempo, foi um dos meus centroavantes favoritos. O Benzema, ele teve um desafio um pouco diferente. Ele demora para desabrochar, ele demora para poder chegar no auge, porque também no time que ele jogava tinha simplesmente Cristiano Ronaldo e era difícil fazer qualquer outra coisa. Só que quando o Cristiano Ronaldo sai, ele consegue, é um momento que ele aparece, que muitos jogadores poderiam desaparecer, ele aparece, começa a se tornar o cara para se tornar melhor do mundo e começa a se destacar nesse sentido de, pô, o melhor do mundo saiu, mas eu consigo também ajudar. E ele conseguiu se integrar bem com jogadores que foram chegando depois. Ele começou mal com o Vini, né? Tem aquela frase, aquele vídeo clássico, ele falando: não toca a bola pro Vini porque ele tá contra nós, e depois ele acabou abraçando ali, o Yu acabou resolvendo com o Vini dando muita assistência para ele. E por causa disso, por ele ter conseguido, saindo o principal protagonista da equipe, assumir a sua posição e se tornar o protagonista do maior clube do mundo, meu voto vai pro Benzema, que avança nessas quartas de final. Ficou tranquilo o que eu quis falar? Deu para entender o meu desempate? É esse fato dele ter colocado a bola embaixo do braço. Muito interessante o que tu falou. Então, uma reinvenção do Benzema, né? Porque ele não era um jogador para tudo isso, mas ele se torna um jogador para tudo isso pelo que ele faz ali, principalmente com a saída do Cristiano Ronaldo. Porque se a gente pegar, por exemplo, no Barcelona, ninguém conseguiu suprir a saída do Messi. É claro que é o Messi, mas é o Messi e o Cristiano Ronaldo, mas ninguém conseguiu suprir ali e fazer uma frente ali para uma posição que o Messi deixou vaga. Lembra que o Dembélé foi camisa 10, né? Quem mais foi camisa 10? O Ansu Fati foi camisa 10 ali, mas ninguém colocou a bola embaixo do braço e conseguiu carregar o Barcelona como o Benzema conseguiu fazer com o Real Madrid. Sim, eu acho até que ele chega com esse status de ser o que ele é hoje, mas ele demora para isso. Eu lembro que era o Big Three, né? Era Benzema, Cristiano Ronaldo, Kaká e Benzema. Foram os três que chegaram de uma vez só. E era para ser os três, a trinca ali de galácticos novamente do Real Madrid. Ele demora para desabrochar, como não foi com o Cristiano Ronaldo, como nunca aconteceu com o Kaká, e como hoje é que o Benzema é o que representa o que ele representou quando foi contratado. Exatamente. Então, por isso que meu voto vai para Benzema, que avança no nosso mata-mata até agora, né? E agora ele vai pegar o vencedor de... Deixa eu colocar aqui na tela. E esse confronto vai ser difícil, porque provavelmente o Thiago já sei qual que é o voto do Thiago, mas Kevin De Bruyne contra Kun Agüero, 2 jogadores do Manchester City, 2 jogadores com história, 2 ídolos do Citizens se enfrentando nessa fase. Então até o Thiago vai ficar por último. Ô, Lincoln, começa você. Tá. Cara, é um assunto difícil se falando em representatividade no clube, né?
mas eu acho que a gente pode, eu acho que são dois jogadores emblemáticos, embora o De Bruyne, eu acho que ele começa essa nova era City e a continuidade dessa nova era City é com o Rodri, mas eu acho que ele é também crucial, embora ele tenha ficado, né, embora ele tenha se contundido na final em que o City é campeão. Eu acho que ele representa muito a nova era City, né? O City tem uma era com o Agüero ganhando, eu não vou lembrar o tempo, eu sei que o Chelsea em 2004, 2005 com o Mourinho fazia 50 anos que não ganhava a Premier League e ganhou, e o City eu acho que fazia mais ou menos isso também quando existe aquele, né, aquela emblemática finalização do Agüero aos 93 e alguma coisa, exatamente, quando o Manchester United ia ser campeão, e aí nos segundos finais, o Roberto Mancini, que era o treinador do City naquela época, o City leva com o gol do Kun Agüero, que foi extremamente importante para o City se livrar de vez e dar passos largos a esta nova era de City, que o City havia sido comprado há um tempo, mas não tinha conseguido ainda conquistar um título emblemático, e o Agüero dá aquele título não só pelo gol, mas pela temporada que ele faz, que é uma temporada assim, extremamente arrasadora, assim. E ele, antes de chegar ao City, no próprio Atlético de Madrid, o cara foi essencial, ele foi uma das peças-chave do Atlético de Madrid. Agora sim, entre os dois, se fosse outro jogador, que mais para frente a gente vai falar, ele ganharia. Mas contra o De Bruyne, eu vou de De Bruyne, porque o De Bruyne ele representa essa nova era do City, ele é fundamental e é um dos jogadores que, embora o Mourinho disse que não mandou embora do Chelsea, mas as más línguas dizem que foi ele que não quis o De Bruyne vai para o Wolfsburg e o De Bruyne chega antes, se eu não me engano, que é a primeira contratação do Pep Guardiola é o Gundogan. Mas o De Bruyne chega uma temporada anterior, se eu não me engano, e ele tem assim uma curva acentuada de evolução com o Pep Guardiola gigantesca, que culmina com o título da Champions League. E assim, o De Bruyne, para mim, cara, é um erro gigantesco da FIFA não ter dado um título de melhor do mundo para esse cara. Ele, assim, o que ele faz nas últimas, pelo menos aí, 4 temporadas é sobrenatural. O cara é muito inteligente, o cara é muito decisivo, o cara tipo assim, ele é uma parte fundamental na engrenagem do City. Quando o City tem ele, é claro que, né, por tudo que o City a gente vê muitas vezes o City conseguindo resolver problemas de partida e conseguindo ganhar jogos, mesmo sem o De Bruyne, mas o City com o De Bruyne ele é praticamente imparável, assim, vamos dizer, né? Então, por tecnicamente ser melhor que o Agüero na minha visão, e eu já falo aqui, eu sou o amante dos meio-campistas, eu amo meio-campista, para mim é a posição que mais me encanta assistir. Pela inteligência dele, por representar também vários títulos consecutivos de uma era Guardiola de Premier League e Champions League, que aí tipo, muda o patamar do City para mim como clube, eu vou de De Bruyne no lugar de Agüero. De Bruyne, primeiro voto. Thiago Becker. Eu acho que o Lincoln já passou muito bem pelo que é a minha imaginação também. Ontem, já para contextualizar para todo mundo, acho que já dá para falar na nossa discussão de ontem, era que eles queriam tirar o Neymar da lista e colocar o Agüero. Aí para mim já é loucura, mas para eles não é. Então ficou essa discussão, acho que uma meia hora, o Lincoln falando e eu falando aqui, mas tudo bem, né? Opiniões, cada um tem a sua e eu discordo deles. Mas, enfim, falando sobre o confronto de agora, acho que é isso. O Agüero ele é muito grande pro City, é um cara que era extremamente decisivo, um grande atacante, apesar de não ter tanta altura, mas é um grande da posição, contra um De Bruyne que para mim também é um dos melhores, não sei se dá para dizer, eu acho que né, top 16 melhores que eu vi jogar, porque eu sou mais novo, então não peguei a época anterior, e ele é um gênio, ele é gênio da bola, ele não é tão espetacular em dribles como o Neymar como o Messi não, mas em questão do jogo, do que precisa, do que é a posição dele,
é um dos melhores que tem, e tanto que eu acho que ele não chegou no nível dos outros meio-campistas que tem aqui na lista, mas pelo que a gente vê, ele vai chegar. Então, cara, é um cara que, como o Lincoln falou, depois que o Guardiola chegou no Manchester City, se tornou um absurdo. A gente vê ele jogando, a gente não imagina, ele não tem um passe já teleguiado. Ele não tem ele vai fazer essa jogada. Não, ele pode achar de qualquer jeito, ele pode lançar de canhota, ele pode lançar de direita, ele pode chutar de fora da área, ele decide em jogos que precisa, inclusive em 2018 contra o Brasil, infelizmente. Mas é um cara extremamente absurdo e por isso que eu concordo com o Nico, meu voto também é De Bruyne. Ô, Thiago, ô Pedro, rapidão. Só o Agüero a gente sabe que tu ia votar no Neymar. Agora, De Bruyne não tem como, né? Não, eu votaria no De Bruyne. Então eu quero ver a partida. Porque, assim, ó, Lincoln, contextualizando, como você prefere o seu estilo de jogo aos meio-campistas, que é talvez o meu segundo preferido, eu gosto daqueles caras de drible. Então, acho que é por isso que o Neymar me encanta tanto. Sim. Não, tá ok. A gente vai entrar nessa discussão no confronto do Neymar, ali, certamente. Não, o confronto já dá pra poupar tempo, mas tudo bem. E olha que curioso, é o próximo confronto, né? Só pra passar aqui certinho, né? A gente fecha um lado, Xavi e Iniesta nas quartas com Benzema e De Bruyne, e a gente chega do lado direito da chave, que é Toni Kroos e Neymar. Vai ser uma coisa um pouco mais rápida, até dar o Thiago primeiro pra falar, né? Só que, cara, eu acho que o Thiago brigou tanto pelo Neymar pra ficar nessa nossa competição, e o chaveamento foi cruel com o nosso menino Ney pra cair com o Toni Kroos. Mas vai, Thiago, começa. Não, eu vou votar no Neymar, não, brincadeira, não tem como. Mas, não, a minha briga era o Neymar dentro de 16. Que ele ia perder para quase todo mundo, eu já sabia. Mas era para estar entre os 16. Enfim, nesse confronto é meio que poupa tempo, né? O Neymar, ele é gênio no quesito drible e tudo mais, mas como a gente viu, ele não teve um foco na carreira e isso atrapalhou ele. Se ele fosse um garoto focado, eu acho que ele estaria batendo no nível de Messi e Cristiano Ronaldo, de tão absurdo que ele tinha capacidade. Mas, infelizmente, não foi o que ele fez. Espero que a nova geração, Vinícius Júnior, acho que não vai ser o caso, mas talvez, aí pode ser o caso, o Endrick e tudo mais, o Lamine Yamal, enfim, os novos jogadores tenham mentalidade e não sejam igual o Neymar. É muito triste falar isso, porque eu realmente gosto muito dele, como jogador, como pessoa, ele está me decepcionando muito faz um bom tempo, mas eu sempre gostei muito dele. Quando ele estava no Barcelona, eu estava louco que ele saísse e fosse para o Real Madrid, não aconteceu. Mas, enfim, não tem muito o que falar do Neymar. Acho que todo mundo aqui no Brasil já concorda que ele, por culpa dele, não se tornou o que a gente esperava, né? O príncipe que não se tornou rei, como tem uns videozinhos falando. E já o Kroos é um dos melhores meio-campistas que eu vi. É tipo o De Bruyne, só que no nível acima para mim, porque é um jogador que ele já tá com 33 anos, se eu não me engano, agora o 34 vai renovar até o final de 2025 com o Real, até o final da temporada, 2025, se não me engano. Cara, ele continua sendo um jogador extremamente inteligente. Ele não precisa de velocidade, ele não precisa de físico, ele simplesmente pega a bola no pé e não erra o passe. Ele dá um lançamento absurdo, ele inverte. O tanto de invertida de bola que ele tem durante um jogo é um absurdo, assim. Ele domina a bola e lança que cai no peito do Vinícius Júnior, ou antigamente no peito do Cristiano Ronaldo, enfim. Então é um cara que tem uma inteligência absurda, fora que com o Real Madrid ele já ganhou, se não me engano, 4 Champions Leagues, se não me engano, 4 ou 5, 4, e uma com o Bayern de Munique, acho que foi isso. Tanta Champions League que o cara nem consegue contar. Ganhou vários campeonatos alemães com o Bayern, vários com o Real Madrid, Copa do Mundo. Então, cara, aqui aqui eu acho, é óbvio que o Kroos vai ganhar, que o Lincoln também vai votar, mas é um grande candidato a chegar cada vez mais na frente, dependendo de quem ele pegar no caminho. Lincoln. Então o Toni Kroos já tomou o primeiro voto. Esse eu sei que você já vai votar. Tô até atualizando aqui o chaveamento. Não tem nem o que... Pra mim não tem... O Kroos, ele é mais decisivo, ele é mais inteligente, ele é um dos jogadores... Cara, eu sou totalmente encantado com o Kroos. E o tanto de temporada que ele jogou em alto nível, cara... A gente discutia isso ontem, do Neymar. O Neymar, ele faz a temporada no Santos, que é campeão da Libertadores. Aí, depois ele faz 2 temporadas, boas no Barcelona.
né? Que é a primeira que ele chega e a segunda que, se eu não me engano, é a segunda que ele vence o título da Champions League. E aí ele faz um jogo contra o Paris Saint-Germain, que é aquele jogo que ele realmente é decisivo, mais do que o Messi, como a gente já falou no episódio anterior, do Sempre a Europa. E aí ele vai para o Paris Saint-Germain, e a única temporada que ele faz boa no Paris Saint-Germain é aquela temporada da pandemia, que ele acaba quase vencendo a Champions League, e que o Bayern simplesmente era o melhor time do mundo naquela época, fez 8, se eu não me engano, foi 8-2 no Barcelona, passou o carro e faz uma final onde estava muito claro que o Bayern ia ser campeão, pelo que não jogava o Paris Saint-Germain, embora o Neymar estivesse fazendo uma temporada ok. Então é isso, cara. A gente tá falando disso, de uma disputa de um jogador de 4 temporadas por um jogador de 5 Champions Leagues. Fora as outras temporadas que ele não ganhou o título como Champions League, mas que foi decisivo, foi importante, e ele é uma das peças centrais do título mundial da Alemanha aqui no Brasil. O gol que ele faz na cobrança de escanteio no 7-1. Então, tipo assim, cara, ele é um jogador, ele era um dos principais, já que a gente fala de vez em quando aqui do videogame, ele era o meu primeiro a ser contratado praticamente toda a vida, quando eu pegava um time, que era aquele time que a gente gostava de fazer, times, os melhores jogadores daquela época. Então, o Kroos sempre estava. Então não tem como, cara. O Neymar, ele realmente, poderia... Eu nunca achei que o Neymar chegaria a ser o que todo mundo falaria que ia ser. Mas eu também nunca achei que o Neymar ia ser tão abaixo do que todo mundo falava que ia ser. Eu achava que o Neymar, ele tinha um potencial muito grande, ele era um jogador totalmente diferente, e eu não sei se, desde que ele surgiu, se o Brasil teve ou tem hoje um jogador que é melhor do que o Neymar em termos de técnica, né? E aí a gente fala técnica na parte do 1 para 1 e tudo mais, né? Todo aquele skills, né? Todo aquele arsenal de habilidades que o Neymar tem. Mas eu nunca achei que ele fosse bater Cristiano Ronaldo e Messi. Mas eu também não esperava que, como eu falei ontem, né, até no Giro, que ele com 32 anos, a carreira dele já estivesse encerrada de forma melancólica. Essa é a verdade. Então, o Neymar, ele surpreendeu bastante na questão de aquém da carreira dele, e isso só mostra o seguinte, né, que não importa só a técnica que você tem, mas você tem que ser, acima de tudo, um atleta. E tá tudo bem também se ele escolheu outros caminhos do que o atleta, só que aí a gente tá falando de futebol, e no futebol é essa opinião que a gente deve ter do Neymar. Ô Pedro, não, só pra falar uma coisa que eu fui só conferir agora certinho, e é incrível olhar, e o Kroos só tem 2 anos a mais que o Neymar, né? Parece que ele é muito mais velho que o Neymar, mas só tem 2 anos de diferença, parece que ele surgiu antes e tudo mais, mas eu digo assim, cara, tudo que o Lincoln falou é verdade, o Neymar infelizmente teve decisões que eu não concordo, mas enfim, é a vida dele. Agora, se ele chega a manter o nível de Santos e início de Barcelona, cara, eu acho que o Neymar do Santos, isso que eu lembro vagamente, porque, como eu falei, não preciso ficar pedindo, eu sou muito novo, mas eu parava pra ver o Santos jogar e eu torcia pro Santos, sendo que eu sou vascaíno, entendeu? Eu não tenho nada com o Santos, mas eu torcia vendo de tão absurdo que era ver o Neymar jogar naquela época. Então, cara, dava alegria de ver jogando. Infelizmente, não continua naquele ritmo. O Neymar, infelizmente, não quis seguir a carreira de uma forma do ideal, né? Ontem ele ganhou do Jimmy... Como é que é? O Jimmy como é que é? Butler. Eu acho que o Lincoln conhece, né? Do Jimmy Butler? No dominó. Tem que respeitar o Neymar. Jesus. Quantas partidas de dominó o Kroos ganhou? Vamos seguindo aqui. E o poker? Então, o Kroos avança. O Neymar acho que só escolheu o esporte errado, né? Qualquer outro que ele fizesse, aparentemente ele ia dar certo, menos o futebol, que ele acabou. Não dá pra falar que a carreira dele foi tão ruim, porque ele tem Champions, tem Libertadores, tem dinheiro, que é mais importante. Vamos seguindo aqui. Com o próximo. Não é mais dinheiro, menino, o Kroos não tem. Enfim, se fosse de riqueza, aí o Neymar ganhava. Mas vamos seguindo aqui, o próximo confronto é esse.
Marcelo contra Luiz Soares. O chaveamento também não foi feliz pro nosso menino Marcelo. Thiago, começa aí você. Cara, essa sua fala me surpreendeu um pouco. Para mim, esse chaveamento não foi feliz com o Soares. Eu acho que para mim aqui tem um... Não sei como é que vão ser vocês, não sei. Acho que não é o meu coração madridista que tá falando, acho que é um pouco meu raciocínio de futebol, mas o Marcelo, para mim, ganha com uma certa vantagem do Soares aqui. Eu acho que o Soares é um... Não tô diminuindo... Acho que tem que deixar avisado. A gente não tá diminuindo nenhum jogador, que a gente escolheu o outro é gigante, que não é à toa que nós três escolhemos 16 caras para ser os melhores desde 2010. Então, todos eles são absurdos. Dito isso, o Marcelo, para mim, é top 1 ou top 2 melhores laterais esquerdos da história. Disparado o melhor que eu já vi. O jogador que, mesmo jogando numa posição de defesa, era extremamente habilidoso. É ainda, né? Mas acho que o auge dele, a gente tá falando do auge. Então, 5 Champions. Enfim, um dos maiores... É o jogador que mais conquistou títulos com o maior clube do mundo. Era decisivo em algumas partidas, fazia gols, dava assistência, fazia dupla com um dos melhores jogadores da história, que é o Cristiano Ronaldo. Então, cara, acho que tudo isso, e foram mais de 12 anos, se eu não me engano, dentro do maior clube do mundo, jogando como sempre titular. Acho que na seleção faltou realmente um pouco para ele, bastante, na verdade, né? Não deu certo na seleção brasileira, mas não sei se dá para colocar a culpa nele ou na própria seleção, porque o que deu certo na seleção na época dele. Então, eu acho que aqui, para mim, com larga vantagem, talvez uns 70% pro Marcelo, porque ele é um dos melhores laterais esquerdos. E o Soares, por mais que ele seja craque demais, é absurdo, é um atacante completo que, além de fazer gols, dá assistência. Se a gente for falar melhores atacantes da história, eu acho que o Soares demora para chegar na discussão. Então, visto essas opiniões aqui, eu vou facilmente com o Marcelo, e se tiver uma opinião contra, a gente vai ter que debater um pouco mais, Pedro. Eita, então vamos lá, Lincoln, você. Cara, difícil, hein? Difícil. Eu vou dar o voto no final. Cara, eu acho que o Marcelo é um dos grandes laterais esquerdos do mundo, enfim. Não acho que ele é top 1, acho que não. Talvez top 3, vai, top 3, top 4. Mas ele é um... Desculpa te atrapalhar, mas quem na frente do Marcelo? Cara, teria que pensar, talvez Roberto Carlos. Tudo bem. Acho que na frente dele. Eu gostava muito do Ashley Cole. Não. Do Ashley Cole. Cara, são épocas diferentes. Tu nem viu o Ashley Cole jogar? Tu viu o Ashley Cole jogar? Não, eu não vi 100%, mas eu tenho internet, né? Mas, enfim, é a tua opinião, vamos seguir. Que enfim, tem jogadores que não tinham essa coisa que o Marcelo tem e que jogavam muita bola. O Zambrotta jogava muita bola, embora ele jogou pela lateral direita, mas jogava pela lateral esquerda também. Tinha o Lilian Thuram, que também jogava dessa forma. Então, assim, cara, mas eu não vou discordar de forma gigantesca de quem falar que o Marcelo é top 1 ou top 2. Eu acho que ele é um grande lateral. Tem o próprio Philippe Lahm, que também jogou pela lateral direita, mas jogou pela lateral esquerda. Então, assim, o que a gente pode falar é de repente, de lateral canhoto. Então, o Marcelo é certamente um dos caras que está na prateleira de cima de lateral esquerdo, ou lateral canhoto. E eu acho assim, cara, pesa muito a época que ele estava no Real Madrid, né? Então, tipo, tudo que ele representou pro Real Madrid, os títulos que ele ganhou no Real Madrid. Não acho que ele deveria ser melhor do mundo, como não foi, mas foi uma das peças principais do Real Madrid, e tecnicamente ele é muito bom, né? É um lateral muito bom. Pelo outro lado, a gente tem um cara que é, assim, fantástico, e eu acho que ele mostrou ser fantástico mais aqui no Brasil, por tudo que ele fez no Grêmio, do que só lá fora. Porque lá fora, embora, tipo assim, ele pegou lá fora um Liverpool totalmente desmontado, né? E ele era parte central daquele Liverpool. Teve temporadas, assim, excelentes no Liverpool.
E aí, quando ele vai pro Barça, ele faz aquele trio, né? O que era o trio MSN e tal, que se falava. E eu acho que ele jogou muito mais bola do que o Neymar no Barcelona. Foi mais decisivo. Tecnicamente, um cara muito absurdo, muito absurdo. E aqui, cara, se a gente comparar entre Marcelo e Luis Soares, jogando no mesmo contexto, com idades avançadas, eu acho até que o Luis Soares foi um pouco melhor do que o Marcelo. Tô falando. Mas, cara, cara, é difícil, velho. É muito difícil. Eu sei que não é o meu momento de falar, mas sabe por que o Marcelo, no contexto, é claro que a gente tá avaliando tudo, mas no contexto no Brasil, sabe por que o Marcelo tá na frente? Por causa da Libertadores? Libertadores da América. E ele foi importante na Libertadores, talvez ali nos jogos finais nem tanto, mas nos momentos ele foi importante. Soares, tudo bem que o Grêmio não estava disputando, tá voltando da Série B, mas o Soares ganhou o Gauchão, a Recopa Gaúcha e só foi voltar a jogar mais pro final do ano, porque pro início ali, quando começou a brasileiro mesmo, ele quase não jogava. Não tava jogando legal. Mas aí eu continuo o teu palpite aí, eu quero saber teu voto. Cara, é muito difícil, mas eu vou de Marcelo, vai. Eu vou de Marcelo, acho que tecnicamente ele é... eu vou na técnica aí, eu acho que por posição, talvez o Marcelo tá na frente na posição dele e o Luis Soares não tá tão à frente assim, então eu vou de Marcelo. Então o Marcelo ganhou o voto, Marcelo avança, o único brasileiro que sobrou na disputa foi o Marcelo, então ele avança de fase. Próximo... Zlatan Ibrahimovic contra Sérgio Busquets. Lincoln, começa você. Eu vou de Busquets. Pelos argumentos que eu já disse de Iniesta e Xavi, por fazer parte central daquilo ali, né, da revolução do futebol. E, cara, eu acho que o Rodri hoje é o cara que mais se aproxima do Busquets. Mas como 5, eu não vi ninguém igual. Como camisa 5, primeiro volante, eu nunca vi ninguém igual ao Busquets. A leitura, ele tem uma leitura não só, né, para quem gosta aí do 5 mais marcador, ele tem uma leitura defensiva de cortar a linha de passe, de antecipar o adversário. Então, assim, a visão de jogo dele... Eu sei que o Ibrahimovic, ele tem, assim... Ele tem a sua técnica, ele tem a parte que para ele foi importante. Mas eu acho até que ele, pelo talento que ele tem, ele poderia ganhar mais coisas do que ele ganhou, por exemplo. E o Busquets foi campeão mundial, foi campeão de Champions, foi peça central também, né? Aquela trinca, Busquets, Xavi e Iniesta, era sacanagem, assim, não tinha nem muito o que falar e bater de frente com esses caras, tanto é que no futebol também não batiam. Então, por tudo que representa o Busquets, pelo que é tecnicamente o Busquets, até mesmo por mais que o Inter Miami, né, seja o Inter Miami, seja a MLS, mas, cara, o que ele faz na MLS também é sacanagem, não é só o Messi que tá brincando lá, ele também brinca e só isso só mostra a qualidade do Busquets, então eu vou de Busquets. Busquets, primeiro voto, Thiago Becker. Eu acho que esse é um dos maiores poupa-tempos, na minha opinião. O Ibrahimovic, ele é gigante, não só em tamanho, mas em futebol também, era craque. Acho que toda a mídia que ele traz, tudo que ele fala é muito da hora. Gosto muito dele, tem gente que odeia, diz que ele se acha, mas é realmente isso que faz eu gostar dele do jeito que ele é. Mas, cara, o Busquets é como o Lincoln falou, ele é um absurdo jogador, ele revolucionou a posição dele, ele fez com que um volante não precisasse ser um brucutu, né? Ele poderia... Por isso tem a diferença entre o Casemiro e ele, por exemplo. Eu, por muito tempo, achei o Casemiro... A minha cabeça fazia com que o Casemiro fosse melhor do que o Busquets. Mas eu amadureci um pouco mais a mente e vi que eu estava totalmente errado. Porque o Casemiro, beleza, em marcação, ele é, acho que, bem acima do Busquets. Só que a leitura de jogo do Busquets fazia com que ele não precisasse ter o físico, né? Então, o raciocínio dele era tão mais rápido que o dos outros, que ele, sem ter o físico, ele desarmava um jogador, às vezes, com um físico gigante, só colocava o pé e tirava como se não fosse nada.
Então isso é bem diferente. Ele participou também, fora dos títulos dele, né? Que ele ganhou tudo já na carreira. Mas eu acho que isso aqui é um poupa-tempo. Depois, a gente tá vendo que eu acho que os meio-campistas vão dominar essa lista, né? Mas já, eu acho que o Busquets aqui, eu já falei, já passa. E aí o próximo já me dói o coração, Pedro. Então, o Sérgio Busquets avança. Se eu fosse votar, eu votaria, obviamente, eu votaria no Busquets também, mas não porque eu gosto do Busquets, é porque o Ibrahimovic, ele entra na minha lista dos caras mais superestimados que existe. Eu sou um cara que não gosto do Ibrahimovic. Eu gosto dele como jogador. Agora, eu não gosto do Ibrahimovic, cara, mó resenha. Enfim, se a gente fizer um outro debate de opiniões populares, você já sabe qual que vai ser a minha, mas vamos seguindo aqui. Para não perder tempo, o último confronto das oitavas de final é Luka Modric e Sérgio Ramos. Esse vai ser complicado também. Thiago Becker, eu começo com você. Não começa comigo não, cara. Aqui para mim é mais difícil, tá? Aqui para mim é a hora que vai escorrer lágrimas, independente do voto que eu vou fazer. O Sérgio Ramos para mim é o melhor zagueiro que eu vi e o Modric é o melhor meio-campista. Então, vocês vão discordar provavelmente do Modric, porque eu já sei que vocês aí são blaugranas, acho que é assim que fala, né? Do Barcelona. Mas, cara, primeiramente o Modric. Tudo bem que ele começa a partir de 2012, ele começa um pouco tarde o auge dele, né? Então mas depois ele vira assim. É um dos jogadores que eu mais gosto de ver hoje em dia, por exemplo. Eu assisto ao Real Madrid não só por ele, porque eu gosto realmente do Real, mas, cara, eu fico impressionado a cada jogo do Modric. Ele desfila o futebol em campo. Ele e o Kroos, então, cara, 38 anos, acho que ele já fez, ou 37, e ele continua, obviamente não tá no auge, mas ainda ele tá melhor que o auge de muita gente grande. Então, ele é um absurdo. E do outro lado tem o Sérgio Ramos, que, cara, muitos criticavam ele pelo jeitão dele, jeitão de bater e tudo mais, porém, tu não pode dizer que ele não é um dos melhores. Beleza, dizer que o Maldini é melhor que ele, Beckenbauer, aí acho que sim, mas não pode dizer que ele não é um dos melhores zagueiros da história. Então, e ganhou tudo pro Real Madrid também, né? Qualquer jogador do Real Madrid que mostrar aqui, a gente vai falar a mesma frase, ganhou tudo, mas ele sim ganhou tudo, porque ele ganhou a Copa do Mundo também, o Modric não. Cara, eu tô muito em cima do muro, como eu falei, o melhor meia e o melhor zagueiro que eu vi, mas eu acho que o meu coração ainda puxa pro Luka Modric, e eu vou com o croata, né, nessa votação, mas é de cortar o coração deixar o Sérgio Ramos tão cedo fora da competição. Então, Luka Modric recebe o primeiro voto. Lincoln Cruz. Cara, assim, eu vou na mesma linha que do voto do Marcelo e Luizito. O Sérgio Ramos, para mim, ele é o... Cara, não vou dizer que ele é o melhor zagueiro que eu vi jogar, mas ele é eu colocaria ele no top 3. Eu sei que para muita gente talvez não, mas eu colocaria ele. Além de ser um zagueiro fantástico, bate falta muito bem, pênaltis também, importantíssimo na liderança, é um dos jogadores que se adaptou à posição que iniciou, então ele era lateral no Sevilla e depois, até o começo dele no Real Madrid, é como lateral direito. Pode falar que muda ele de posição, né? Quem mudou ele? Você sabe quem mudou de posição, você sabe quem colocou o Sérgio Ramos para jogar de zagueiro, né? Você sabe que era que o Lincoln vai dizer, do Real Madrid. Ele é muito decisivo. A única também, coisa que... Ele é muito decisivo também. Sim. Muito decisivo. E assim, o Luxemburgo, a única coisa que ele fez boa no Real Madrid foi a contratação do Sérgio Ramos. Tá? Porque ele leva Robinho, leva Júlio Batista, ele tava achando, Cicinho, ele tava achando que tava montando uma equipe de futebol pro Campeonato Brasileiro aqui, não pra La Liga e Champions League. Mas enfim, o Sérgio Ramos, então, para mim, cara, ele é o símbolo do que o Real Madrid conquistou na última década. Então, assim, foi campeão do mundo. Eu tenho, assim, cara, eu tenho uma paixão pelo Sérgio Ramos muito grande, assim, muito grande mesmo. Por mais que, né, por mais que eu seja Barcelona e tudo mais, eu não tenho esse negócio pela galera do Real Madrid, não. Muita gente do Real eu gosto bastante, principalmente do Sérgio Ramos, né, e por tudo que ele fez na seleção espanhola. Então, o Modric, cara, ele é
um jogador fantástico. Eu acho que daí, em termos de longevidade, o Modric, ele acaba sendo melhor que o Sérgio Ramos, né? Porque ainda está jogando muito bem. O Sérgio Ramos acabou decaindo nessas últimas 2 temporadas aí, tanto no Paris Saint-Germain, pela bagunça que é o Paris, e hoje no Sevilla, novamente. Ele fez gol hoje, tá? Hoje é aniversário, ele fez gol hoje e hoje é aniversário do Sérgio Ramos. Então, o Modric, ele acabou com a seleção brasileira naquele jogo contra o Brasil e Croácia. Ele acabou com o jogo. E ele é um jogador que ele pode fazer isso numa partida de Copa do Mundo. Ele pode fazer isso numa partida de Champions. Mas assim, e tecnicamente ele é muito bom, né? Desde a época do Tottenham também, ele ajudou a mudar o patamar do Tottenham. Mas entre os dois, cara, eu vou ficar com o Sérgio Ramos. Então, um voto pro Sérgio Ramos, um voto pro Modric, correto? Serei eu o responsável a desempatar. Difícil, hein? Cara, é um confronto muito grande, cara. É muito grande. E só porque... E assim, sabe por que eu tava falando ali Luizito e Soares? Luizito e Marcelo? Eu acho que o que o Sérgio Ramos representa para a posição de zagueiro é maior do que o que o Modric representa para a posição de meio-campista. Então, por isso que eu fui também no Sérgio Ramos. E fui no Marcelo. Cara, esse é complicado, mas eu vou de Sérgio Ramos. Porque por ele ter sido... O Modric foi decisivo também, mas o que o Sérgio Ramos foi decisivo sendo zagueiro... Eu fui convencido já, tá? Eu tava em cima do muro, mas eu já fui convencido de Sérgio Ramos, Então, o que ele foi decisivo como zagueiro, liderança, todo o contexto ali... E se a gente lembra do Real Madrid de Cristiano Ronaldo, a gente lembra de Real Madrid de Sérgio Ramos também, porque o que ele fez ali é impressionante. Então, pra mim, é Sérgio Ramos que avança nesse confronto, viu? Sem muito rodeio. Eu fiquei pensando aqui que podia vir um desempate pra mim mesmo, e aí eu já tava pensando e vai de Sérgio Ramos mesmo. Vamos só repassar, a gente fecha as oitavas, ficamos 1 hora batendo as oitavas, vamos ver das quartas pra frente se vai um pouco mais rápido. Então a gente tem Xavi, Iniesta, Benzema e De Bruyne, Kroos e Marcelo, Busquets e Sérgio Ramos. Cara, o De Bruyne quase o Real Madrid e Barcelona, né? Só o De Bruyne eu ia falar que o De Bruyne é um intruso aqui do confronto. Vamos já para o Real Madrid também, então. Primeiro das quartas, Xavi e Iniesta. Esse vai ser difícil pra caramba, Lincoln Cruz. Puta, eu tenho que começar, né? Sim. Cara, eu tô pensando nesse confronto desde que ele foi desenhado, tá? Só pra falar, você tem que começar porque o Thiago começou o Modric contra o Sérgio Ramos, né? Então... Cara, assim, é difícil demais, cara, difícil demais. Ainda mais pelos meus sentimentos, né? Todo mundo sabe a paixão que eu tenho pelo Barcelona, pela seleção espanhola, pelo que esses caras representaram nessas 2 instituições. Em termos de técnica, para mim, é empate, tá? Não vejo um na frente do outro. Acho que tem características um pouco diferentes. Mas a gente tem que ter um gol de ouro na prorrogação, viu? Então preciso que você vote alguém. Então, cara, eu vou voltar no Iniesta pelo gol que ele fez na Copa do Mundo. Então, pela representatividade do gol, eu acho que o Xavi, algumas temporadas ele poderia ser o melhor do mundo, mas não tanto quanto a temporada 2015 do Iniesta, que para mim ele deveria ter sido o melhor do mundo. Eu acho que aquela temporada ele foi muito injustiçado, então o Xavi nunca chegou também tão próximo de ser o melhor do mundo na época dele, até porque o Messi fazia o que fazia nas melhores temporadas de Xavi. Mas na temporada de 2015 não tem como, se falava muito do Messi e até se falou um pouco do Neymar, mas o que o Iniesta jogou, eu diria que ele jogou até mais do que o Messi naquela temporada. Então, assim, 2015 era do Iniesta, e pelo gol que ele acaba dando a primeira estrela para a seleção, né? Embora o ápice, na verdade, da seleção chegue em 2012, né? Com a conquista da Euro em cima da Itália, aquela roda que a Espanha dá em cima da Itália.
para mim, então, por essa questão, com uma dor no coração, assim, inquebrável, né, tipo, uma dor extrema, eu vou de Iniesta. Então, Iniesta, um voto. Thiago Becker. Cara, eu concordo muito com o que o Lincoln fala do equilíbrio que tem entre esses dois. Né? São realmente dois jogadores espetaculares, 2 dos 3, eu acho. Bobear 2 dos 2, não sei. Melhores meio-campistas da história do futebol. Ou no mínimo top 5 os dois estão. E no detalhe, né? Eu tô falando isso direto do Silvinho, mas é no detalhe que eu vou votar essa também. Eu acho que eu vou pelo gosto pessoal mesmo. Eu gostava um pouco mais do Iniesta. Acho que eu via um pouco mais de plasticidade, né? No futebol dele do que até do Xavi. Mas, assim, é por muito pouco também, como no outro foi muito difícil para mim votar. Teve um pouco mais de dificuldade ainda pelo quesito emocional. Mas nesse não tem emocional nenhum, porque, né? Eu nunca fui fã, assim, dos dois. Eu acho que é porque também eu não peguei... O auge deles, eu tava começando a ver o futebol europeu. Então, acho que tem essa diferença. Mas eu não tenho como negar que são dois colossais da bola, como eu falei também antes do Neuer. Então, eu vou votar de Iniesta, mas se alguém me dissesse que prefere o Xavi, eu também ia entender completamente. É muito equilibrado isso, é uma quase final antecipada, mas eu ainda vou preferir o carequinha Iniesta. Então, Iniesta, 2 votos. Eu vou agradecer muito você não ter me colocado nessa roubada, viu, Thiago? Porque ainda bem que eu... Eu voto no Xavi. Nossa, cara. Não, já foi. Se você me colocou essa roubada, então Iniesta avança à semifinal. A outra quarta de final é Karim Benzema e Kevin De Bruyne. Confronto também bem complicado, bem difícil, né, Thiagão? Cara, eu acho que eu vou surpreender todo mundo de novo. Eu vou votar no De Bruyne. Benzema, como eu falei, ele foi um grande jogador do time que eu... Não vou dizer que eu amo, porque eu amo só um daqui do Brasil, mas um time que eu gosto demais. Só que, cara, o De Bruyne, eu me encanto assistindo o De Bruyne jogar. Então, toda vez que eu vejo jogo do City, primeiramente, eu não gosto de ver jogo do City, acho chato, mas eu gosto de ver o De Bruyne jogar. Então, os lançamentos que ele faz... o Thiago da tela aí? Não, eu não tô dizendo que o City é ruim, pô. O City é o melhor time do mundo, mas é chato de assistir. Mas eu queria que o meu time jogasse assim. Eu ia ficar feliz da vida vendo o meu time jogar daquele jeito. Mas o De Bruyne, jogar assim com o Paulinho Paulo fica meio complicado, viu? Pô, respeita que isso, cara? O Paulinho Paulo é box to box, meu amigo. Tem que respeitar. Na Premier League ele ia fazer chover. Mas nós estamos a chegar, hein? Nós estamos a chegar nessa altura. Ah, vem de novo. Eu não sei falar em francês, mas o meu meio é melhor que esses dois aí, ó. Porém, o De Bruyne, cara, eu acho que o quesito genialidade dele faz eu votar. Que já ele vai se tornar aí, talvez o segundo jogador com mais assistência dentro da Premier League. Ele tá sendo constante há algumas temporadas já com o Guardiola. O Benzema, ele foi gigante no Real também. Porém, eu ainda, nesse quesito, eu acho que eu sou mais amante, né, de passe e tudo mais, como o Lincoln fala, de um jogador genial no meio de campo. Por isso que meu voto é pro De Bruyne, mas é bem equilibrado esse confronto também, Pedro. De Bruyne, um voto. Lincoln? De Bruyne. Acho que tecnicamente o De Bruyne é mais jogador. Acho não. Para mim o De Bruyne é mais jogador que o Benzema tecnicamente. E eu acho que o Benzema, pela aquela demora que ele tem de ser o que ele é hoje para o Real Madrid, o De Bruyne não teve. O De Bruyne praticamente chega no City já sendo que, claro, ele melhorou, né? Ele melhorou o seu jogo, mas a representatividade dele sempre foi muito grande como ela é hoje. E ele ajudou uma equipe a mudar de patamar. O Real Madrid, por mais que tenha voltado ao patamar antigo, era o Real Madrid. Agora o City hoje ele está em outro patamar pela Champions, que o De Bruyne foi crucial para vencer. Então, não tem como, o cara decisivo, para quem acha que o De Bruyne é pipoqueiro, pega o jogo da semifinal contra o Real Madrid. Então, assim, tecnicamente indiscutível, leitura de jogo indiscutível, para mim, De Bruyne. Então, De Bruyne avança sem muita dificuldade para a semifinal. Vai ter um confronto difícil na semi, mas a gente fala disso daqui a pouco, porque agora, Toni Kroos ou Marcelo? Esse também é bem complicado, né, Thiagão? Ai, meu Deus do céu, cara. Volta você para falar do Real Madrid. Isso que é um ruim gostar tanto de um clube tão gigante, né, cara? Porque os melhores jogadores são quase todos do Real.
E o que é normal também, que o Real Madrid lavou o futebol nos últimos 10 anos aí. Mas, cara, assim, com dor no coração, porque eu acho que o Marcelo talvez seja de jogadores favoritos, e sem pensar nos melhores, eu acho que meus jogadores favoritos são o Cristiano Ronaldo, aí alguns do Brasil aqui que são do meu time, e aí vão ter Neymar e Marcelo, talvez meus jogadores favoritos em futebol. Neymar deixou um pouco agora depois de tudo que ele fez, mas eu ainda gosto dele. Eu vou ficar com o Kroos, cara, porque assim, o Marcelo, por tudo que eu já elogiei ele nas outras votações, por ser um jogador gigante, eu acho que o Kroos, ele me encanta, ele continua me encantando até hoje, entende? Ele tá com 34 anos agora, o Marcelo acho que tem 35, mas o Kroos, ele, no total, ele ganhou a Copa do Mundo, então isso já poderia ser um critério de desempate para cima do Marcelo, infelizmente, ainda mais que ele colocou 7-1 na gente. Mas eu acho que o Kroos, ele é maior ainda, ele é melhor e maior ainda do que o Marcelo. É um dos melhores jogadores que eu vi jogar, e não é à toa que ele vai chegar aí, na minha opinião, entre os 4 melhores. E a disputa vai ser grande, eu já sei mais ou menos aí o que vai chegar na final, Pedro. Então, o Kroos primeiro voto, Lincoln. Cara, pra mim o Kroos, tá? Além de tudo que o Thiago falou, sim, tem a Copa do Mundo, tem as Champions que ele venceu, ele ser um cara emblemático nesse Real Madrid, mas tem uma coisa, cara, que a gente pode analisar também, que é o seguinte: o Kroos, ele sempre é um papo do De Bruyne, né? Ele, desde que ele surgiu no Bayern, é óbvio que ele evoluiu o jogo dele. Ele não é o mesmo Kroos, depois ele não tinha chegado no patamar que ele chegou. Mas o Kroos, ele sempre foi um cara que saltava os olhos de todo mundo desde que ele chegou no Bayern, desde que ele estreou no Bayern. E ele seguiu essa toada na seleção alemã. A Copa do Mundo 2014 é fantástica dele. E ele vai para o Real Madrid e continua só subindo a ladeira, né? O nível de desempenho dele só evolui e ele só se torna cada vez mais o jogador fantástico que ele é. Inclusive, na Copa de 2018, a Alemanha faz uma Copa horrível e o cara que tenta salvar e o cara que mostra alguma coisa ainda é ele, com aquele... até tem aquele belo gol de falta dele contra a Suécia, e tem um gol, para mim, emblemático dele no Real Madrid, que é aquela tacada de sinuca de fora da área, que ele dá uma chapada e a bola vai rente assim ao gramado, cara, entrando lá no canto, assim, para mim é fantástico aquele gol. E para quem gosta de meio-campista, então, é um prato cheio. E então, assim, cara, o Marcelo, ele é o que é, a gente já falou muito o que o Marcelo representa, para a posição, principalmente, mas ele não era esse Marcelo quando chegou no Real Madrid. Ele não levou o mesmo tempo que o Benzema, mas ele leva um tempo para conseguir deslanchar no Real Madrid. Depois ele vira, tecnicamente, esse monstro de lateral que ele é. Mas ele, se a gente comparar o tempo de demora dele, do Kroos e tudo mais, e títulos e representatividade para a equipe, eu vou de Kroos também. Então o Kroos vence e o Brasil mais uma vez fica pelo caminho nas quartas de final nessa competição. Dessa vez 2-0 e não 7-1, né, Pedro? Exatamente, né? O Brasil fica pelo caminho de novo nas quartas de final no chaveamento. Últimas quartas de final, esse também vai ser complicado, que é Sérgio Busquets contra Sérgio Ramos, o confronto dos Sérgios na competição. Lincoln Cruz. Cara, eu tô tendo uma nostalgia aqui gigantesca com esses 4 caras, hein? Busquets, Sérgio Ramos, Xavi, Iniesta. E, cara, eu acho, como eu falei, né? Eu tenho um apreço pelo Sérgio Ramos monstruoso, eu gosto demais. Se ele fosse do Barça, então, para mim, ia ser uma coisa fantástica. Enfim, Sérgio Ramos, para mim, é um cara... Um crime, tá? Olha o crime que eu imaginei o Sérgio Ramos com a camisa do Barcelona aqui e chegou a me arder o olho no pensamento. E vou te falar, o pessoal tem essa coisa dele ser sujo, e principalmente principalmente naquele lance dele com o Salah. Cara, eu não vejo o Sérgio Ramos como um cara maldoso, tá? Não. Eu vejo... Ele pode jogar duro, até pela posição que ele tá. Mas maldoso ele não é, e aquele lance contra o Salah, infelizmente o Salah acabou deixando a partida, mas não foi maldade do Sérgio Ramos aquela jogada. Mas assim,
assim como eu acho que, né, como a gente falava ali do Marcelo e tal, a posição do Busquets, ela também tem um outro olhar a partir do Busquets. Então, eu acho que o camisa 5, ele era tido como aquele camisa 5 brucutu, o Gattuso, o Dunga. Não, o cara tem que ser o pegador, é o chegar junto. E o Busquets, ele muda a ótica. Ele faz com que as pessoas olhem para o camisa 5 de uma maneira, cara, tipo, pô, se meu time tiver um camisa 5 classudo como esse aí, claro que é muito difícil de ter, né, e ser comparado ao Busquets, mas, pô, se não for só aquele Burucutu que dá a chegada, eu acho que meu time pode jogar muito mais e ser um jogo muito mais bonito de se assistir, muito mais atrativo de se assistir. Então, assim, mais uma dor no coração gigantesca, mas entre Busquets e Sérgio Ramos eu vou de Busquets. Busquets recebe primeiro voto. Thiago Becker. Pedro, se Sérgio prepare para... Busquets, né? Então dá para até votar nos dois. Sérgio Busquets, né? Então dá para até para votar um pouco em cada um. Eu vou votar no Sérgio, mas... No Ramos. O Pedro, já se prepara seus argumentos aí para decidir, porque eu vou de Sérgio Ramos. Ó o clube. Não sei, pode ser que esteja vindo isso aí, mas para mim, como eu falei, tudo que o Lincoln falou sobre o Busquets não tem como dizer que é mentira, é verdade. É um baita, para não dizer outra palavra aqui que eu quase falei, mas é um baita volante que mudou a posição dele, é extremamente classudo, porém, do outro lado temos um zagueiro que tem, cara, acho que tudo que precisa ter. Ele sabe jogar com qualidade, ele sabe jogar sendo bruto, às vezes, o que precisa para um zagueiro. Ele chama a responsabilidade, ele tem a liderança de um elenco, ele tem a mídia, ele tem a decisão lá na frente, ele vai e faz gol de falta, faz gol de cabeça, ele decide Champions League, ele era capitão, né, da seleção espanhola, se não me engano. Não. Ele foi depois. Primeiro, né? Isso. Na Copa era o Puyol. Copa do Mundo era o Puyol. Depois ele Então, mas enfim, ele fez tudo isso pelo maior clube do mundo, cara, e se tornou um dos melhores zagueiros, sendo que entre os melhores volantes não que tenha gente com menos classe, tá? Não tô dizendo isso, mas o nível, acho que de zagueiro é um nível um pouco acima, e ele ainda continua sendo um dos melhores, se não for o melhor, mas acho que vai para Beckenbauer e pro Maldini. Mas, cara, acho que ele é o pacote completo. E por isso faz com que eu vote no Sérgio Ramos. Eu acho que o Busquets, ele é quase um pacote completo, mas ainda falta algumas coisas nele. E o Sérgio Ramos é tudo que um zagueiro precisa ser. E até coisas que um zagueiro não precisa, ele como ser decisivo lá na frente também. E quando precisava aparecer, se um atacante não aparecia, quem apareceu para decidir era o Sérgio Ramos. Então, juntando tudo isso e um pouco de clubismo, talvez, um pouco por amar esse homem chamado Sérgio Ramos, também ajude ao voto ser para ele. Então, um para cada um, sobrou para mim desempatar novamente. E, cara, para mim, pelo menos particularmente, não tem muito rodeio. Me agrada muito mais o Sérgio ao Sérgio. No caso, o Sérgio Ramos. Meu voto vai pro Sérgio Ramos. Eu acho que o Busquets revoluciona, assim. Só que o Lincoln perdeu essa, infelizmente. O Sérgio Ramos, cara, o nível infelizmente, Sérgio... nossa, cara, aí me dá meu coração. Não, felizmente. Enfim, cara, pra mim é Sérgio Ramos, porque eu acho que quando você olha... até por azar, eu acho, um pouco do Busquets, quando você olha ali nos times, no sentido de... quando você for falar, o Real Madrid, aquele Real Madrid que tinha Cristiano Ronaldo... Modric, Kroos, Sérgio Ramos. Talvez quando você falar aquele Barcelona, você vai falar o Barcelona do Messi, do Xavi, do Iniesta, do Puyol, e talvez alguém por último vai lembrar do Busquets. Antes vão lembrar do Neymar, tá? Muito provavelmente acredito. Mas eu acredito que seja isso. Muitos vão lembrar do Neymar ou do Luis Suárez para ir lembrar do Busquets. Eu acho que aí o Sérgio Ramos ele ganha à frente nessa questão de peso quanto aos outros times. O Busquets fazia o trabalho sujo, mas talvez não seja aquele cara que será recompensado ao final
da forma como deveria, enquanto o Sérgio Ramos vai ser celebrado ainda. Fez sentido o meu voto? Espero que sim. Que bom, porque eu vi que o Lincoln tava ali meio tristinho porque perdeu essa, mas... Não, mas eu tenho um apreço pelo Sérgio Ramos. Não, essa derrota não me doeu tanto. Então, Sérgio Ramos avança. Chegamos à semifinal. Semifinal pesada, hein? De um lado, Iniesta contra Kevin De Bruyne. Então, Espanha contra Bélgica. Do outro, temos Toni Kroos e Sérgio Ramos. A Alemanha contra a Espanha de novo, mas vai ser complicado. Eu já quero o voto do Thiago para Iniesta e De Bruyne. Cara, aqui eu acho que não tem, é meio que poupa tempo. É uma semifinal meio sem graça, eu acho, viu? Cara, porque assim, se fosse uma semifinal de chave Iniesta, por exemplo, mas eu acho que o De Bruyne, todos os elogios que a gente fez, ele é válido. Eu acho que ele vai ganhar um pouco de tamanho a mais ainda. Porém, cara, ele tá contra um potencial campeão, ou ele obviamente vai chegar na final, mas vai ser uma grande discussão na final aí para ver quem vai ser o campeão, mas é um potencial aí do Iniesta. Eu acho que o De Bruyne tá... provavelmente o ídolo do De Bruyne é o Iniesta, grandes chances, então a gente já vê a diferença. O De Bruyne ele tá há 4 anos sendo um gênio da bola, mas o Iniesta foi por mais tempo ainda e tá na cabeça de todo mundo. Eu já considero o Iniesta aposentado faz um bom tempo, mas ele ainda tá jogando. Mas é um baita jogador e alguém que vai ficar na história do futebol, assim como o De Bruyne tá fazendo de tudo para ficar na história do futebol também. Então, Iniesta, primeiro voto. Thiago Becker não, acabou de votar, o Lincoln Cruz. Cara, essa também acho que não tem muito segredo, né? Acho que você vai dar seu voto, eu imagino quem você vai votar, mas é aquela semifinal... não azarão, né? Mas aquele time competente que chega numa semifinal, mas a gente olha pro outro lado e fala que esse time a Bélgica, né? chance. É o Novo Horizontino no Paulista. Não, mas isso. é a Bélgica. É a Bélgica. A Bélgica chega numa semifinal. Você fala, putz, que bom que a Bélgica chega na semifinal, mas não vai muito longe daí, não. A não ser que fosse o Brasil na frente aí. Cara, eu vou votar, obviamente, no Iniesta, mas eu só tô pensando que, cara, que time que tinha a Espanha em 2010, hein? Meu amigo, que time, velho. Cara, não tem muito o que falar, né? O Iniesta ele é um jogador... Pra mim, assim, foi uma... Embora eu goste muito do Messi, eu tenho um apreço muito, mas é impossível tu não dar um título de melhor do mundo pro Iniesta, cara. Ele não ter tido um título de melhor do mundo é uns erros, assim, da FIFA. Eu acho que foi mais erro até da FIFA o Iniesta não ter ganho um título de melhor do mundo do que o Messi ter ganho esse último título dele. Porque o que o Iniesta fez, assim, nas temporadas, desde que o Guardiola chegou, e aí, tipo, a ascensão do Iniesta é com o Pep Guardiola. Então, esse casamento, tudo assim, porque o Xavi já estava lá, né? O Xavi, ele até ia sair do Barcelona na época que o Guardiola chegou. E aí o Guardiola só chama o Xavi e fala do que ele ia ser importante e tal. Mas o Iniesta, ele foi meio que lapidado, assim, pelo Guardiola, embora ponha-se como sucessor do Guardiola o Xavi. Mas não tem como, assim. O De Bruyne é fantástico, eu tenho também um apreço pelo De Bruyne muito grande, eu acho que ele muda o patamar de uma equipe, mas o Iniesta, ele é a representatividade de muita coisa no futebol mundial. E tem o gol ainda contra a Holanda. Exatamente, então, o De Bruyne não teve a oportunidade de fazer um gol no Copa do Mundo. Na final de Copa do Mundo. Então o Iniesta é o primeiro finalista e do outro lado... Talvez temos já o campeão, hein? Também tô achando mais difícil aqui, tanto que eu vou dar uma segurada antes. Ó, o Thiago. Alô, Thiago Beck. O outro lado temos Toni Kroos contra Sérgio Ramos. Rapaziada, isso também vai ser bem complicado de ser votado, ou mais ou menos, né, o Thiago, o que você acha? Puxa, a vida é outro que complica demais. Kroos e Sérgio Ramos, cara, assim, acho que o Sérgio Ramos tá ganhando força dentro do nosso campeonatinho aqui, né, cara? Ele tá cada vez mais... lá eu tava votando no Modric, já me arrependi do voto que eu dei antes.
que realmente o Sérgio Ramos é um absurdo. Aqui ele enfrenta um dos caras com o futebol mais lindo de se ver jogar. Mas eu acho que por tudo que a gente já falou do Sérgio Ramos, eu ainda vou votar nele de novo. Ele vai enfrentar um Toni Kroos que acho que os dois vão bater de frente com o finalista Iniesta, mas o voto acho que de vocês é diferente do meu numa possível final, mas o Kroos ele é um absurdo, mas no caso do Sérgio Ramos é um jogador mais completo ainda, tem tudo que precisa ter, e é por isso que eu vou votar nele, mas aqui é um 51-49 de tão difícil que é, e se vocês votarem no alemão também não vai ser nenhum absurdo, porque já chegou no nível que o 16 já eram ótimos jogadores, né? Agora, cada vez que afunila mais, fica mais difícil ainda de votar. E, para mim, o primeiro finalista é mais um espanhol. Na minha opinião, uma final espanhola aí, Pedro. Então, primeiro voto pro Sérgio Ramos. Lincoln, você. Cara, é difícil. Muito difícil mesmo. Mas eu vou de Sérgio Ramos. Pelo que o Sérgio Ramos é como zagueiro, assim, ele é um cara que ele se adaptou, tá? Ele se adaptou a um estilo também de jogo, porque a seleção espanhola de 2007, 2008 a 2012 e a partir de então ela jogou no estilo Barcelona e ele se encaixou muito bem nesse estilo. 2010 ele é o lateral direito da seleção espanhola e a partir de 2010 que o Puyol sai, ele vai para a zaga e continua fazendo assim o seu papel muito bem, ganhou tudo que ganhou com o Real Madrid, fez o que fez durante todos esses anos, então assim, para mim eu vou de Sérgio Ramos. Então, Sérgio Ramos é o finalista. Temos essa grande final agora. Vou colocar aqui na tela para a gente bater certinho. A grande final é entre Iniesta e Sérgio Ramos. Eu quero agradecer se você ainda está conosco. Muito obrigado por estar acompanhando aqui. Tá bem legal o nosso chaveamento, nosso... eu ia falar ranking, não é ranking, né? A nossa competição dos melhores da década de 2010. Deixa o like, compartilha, se inscreve, comenta aí também se você acha que a gente fez algum absurdo. Mas antes da gente chegar na final, eu quero um terceiro e quarto lugar. Se fosse para votar entre De Bruyne e Toni Kroos, como que vocês votariam? Acho que é um poupa-tempo também, né? Na minha opinião, acho que é um poupa-tempo para Toni Kroos. Eu acho que tá, por enquanto, bem acima do De Bruyne. Eu vou no argumento de que o Toni Kroos teve mais temporadas de alto nível do que o De Bruyne. Tá? Porque eu acho que o De Bruyne... Cara, esse título da Champions do City, ele bota o De Bruyne em outro patamar também, assim como a equipe do City. Então, eu acho que ele é parte principal disso. Mas, vamos ver como é que o De Bruyne vai até o final, se ele ganhar uma segunda Champions e se ele continuar jogando da forma que ele está jogando. Mas hoje eu vou de Kroos pelo período de melhor, de estar jogando em alto nível como o Kroos jogou. Cara, e ganhou o Copa do Mundo, né? Sim. E incrivelmente o De Bruyne vai fazer 33 anos esse ano e o Kroos tem 34, pô. Eu jurei que o De Bruyne tinha no máximo 30, pô. Que isso? Muito bizarro. Vamos lá. Agora eu quero que vocês, como comentaristas sérios e analíticos, que isso aqui vai ser complicado, hein? Iniesta e Sérgio Ramos na nossa grande final, Espanha, o El Clássico na final. Eu espero, por favor, gente, não empata, mas eu não sei em que votar. Vou ouvir os argumentos de vocês se necessário. Lincoln, começa você. Tá. Bom, para mim não é tão difícil, tá? Embora como eu falo, vou repetir, o Sérgio Ramos para mim é um símbolo de tudo e eu já vi, acho que umas 5 vezes a série do Sérgio Ramos no Prime Video. De tanto que eu gosto, assim, do estilo de jogo. Ele é da cidade da Buela, né? Da minha avó por parte de pai, então ele é de Sevilha. E ali mostra toda a cultura dele e tudo mais. Então eu tenho um apreço muito grande pelo Sérgio Ramos. Ponto.
não tem como eu não votar no Iniesta. Pelo esse sentimento espanhol, pelo título que ele deu, pelo que ele representou como jogo de futebol, cara, ele é o representante. Qual foi a última vez que o futebol mudou? Qual foi a última vez que o futebol quebrou um paradigma e começou um outro paradigma? Foi com Guardiola, Iniesta, Xavi e Busquets. Então, tipo assim, e o Iniesta sendo uma das peças centrais, o Iniesta, aquele gol do Iniesta contra o Chelsea sendo emblemático para levar o Barcelona para a final, depois dos anos consecutivos que ele ainda faz, né? Porque o Xavi ainda fica no meio do caminho, mas o Iniesta ele ainda vai com o Luiz Henrique, ele ainda joga por mais tempo no Barcelona e joga em alto nível, ditando o ritmo da equipe. Então, por tudo que representa pro futebol Iniesta, pelos títulos que o Iniesta tem, embora o Sérgio Ramos também tenha uma Copa do Mundo, também tem as Euros que o Iniesta tem, e também tenha as Champions, né? Porque o Iniesta, eu acho que o Sérgio Ramos tem até mais Champions do que o Iniesta, o Sérgio Ramos. Mas assim, por tudo que representa, pelo futebol do Iniesta, cara, o futebol do Iniesta ele é simplesmente encantador. Ele é simplesmente encantador. Então, meu voto é no Iniesta. Não só pelo clube ou coisa assim, é pelo jogador mesmo. Então, primeiro voto no Iniesta e Thiago Becker. Ai. Cara, assim, é muito difícil mesmo, cara, porque tudo que o Lincoln falou sobre o Iniesta é fato. E pelo lado do Sérgio Ramos tem toda... Acho que vai ficar repetitivo, né? Falar tudo que eu falei sobre o Sérgio Ramos, mas passando por cima, assim, é um zagueiro completo. É um zagueiro que era ótimo defendendo, sabia sair jogando, era ótimo no cabeceio, decidia jogos, cobrava falta, tinha liderança, tinha mídia, tinha... Sabe, tudo que precisa, ele tinha. Então, tinha velocidade também. Então, era um jogador extremamente completo. Ainda, né? Ainda joga, mas não é mais aquele Sérgio Ramos, nem o Iniesta, é aquele Iniesta. E do outro lado tem o cara que, como o Nico falou, era decisivo também, era um jogador que mudou, ou pelo menos ajudou a mudar o futebol dos últimos anos. E eu acho que para ser justo com o tamanho do confronto, eu vou fazer o que o Pedro não quer, que é empatar a decisão. Eu sei quem vai vencer, tenho quase certeza do voto do Pedro, mas eu acho que pelo menos para ter uma maior dificuldade na votação entre os dois, como eu já falei em outro duelo, que agora eu não lembro qual duelo que foi, acho que foi Neuer e Iniesta, né? Mas eu não lembro agora certinho quem foi, mas eu também votei para pelo menos ter um empate e uma decisão correr aí ao VAR, mas eu vou votar no Sérgio Ramos, e obviamente tem uma pitada de que, cara, assim, como o Real Madrid foi o time que mudou a minha visão pro futebol europeu e tudo mais, porque eu torço pro Vasco aqui, eu não ganho nada, e com o Real Madrid eu ganhava tudo, ele realmente, cara, não tem como não puxar para esse lado também. Eu acho que isso puxou um pouco pro lado do Lincoln, talvez porque ele viu e amou ver o Iniesta jogando, porque é o estilo de jogo que ele adora ver. E o Sérgio Ramos, junto com o Cristiano Ronaldo, talvez, né? É o maior para mim nesse quesito me fez apaixonar pelo futebol. Mas o Sérgio Ramos também fez isso comigo, então não tem como dizer que não mexe no coração essa votação também. E eu vou de Sérgio Ramos para pelo menos ter um empate, mas se o Pedro votar no Iniesta, eu não vou ficar pé da vida não, como talvez vocês estejam imaginando, mas eu vou de Sérgio Ramos nesse voto, Pedro. Mas o meu voto não teve essa conotação não, hein, Thiago? Eu gosto também muito do Sérgio Ramos, eu abri falando do meu apreço pelo Sérgio Ramos. Isso aí, se vocês quiserem enrolar para eu não precisar votar, e agradecer bastante. Vamos lá. Vou deixar. Cara, é complicado, foi uma final complicada, porém, pela plástica do jogo, pela forma como jogava e pelo que foi a conjunção do time que ele estava, e além do mais, a Copa de 2010 ser a minha Copa favorita da história, Iniesta vence essa, o Iniesta leva. Eu acho que pelo contexto geral, ele junta ali, ele muda muita coisa, o cara não ter ganho uma bola de ouro, pra mim, foi bizarro. E o Sérgio Ramos também tá no espaço, que foi um cara que eu gostava bastante, mas o Iniesta, pelo conjunto do time que ele jogava e pelas coisas que ele fez, o Iniesta leva essa. E não tem como. O Iniesta
é o grande campeão do nosso chaveamento. Deixa eu colocar aqui na tela. Oi, pode falar, Thiago, quanto eu ajeito aqui. Assim, eu vi o confronto, mas vendo que quem eram meus adversários nos votos aqui, eu já imaginava que o campeão ia ser o Iniesta desde o começo. Eu tentei tirar, mas não deu. Mas eu acho que um potencial vencedor para mim também, o que ia chegar numa final, seria o Luka Modric. Enfim, mas não tá em más mãos. Apesar de eu ter votado no Sérgio Ramos, eu também concordo que o Iniesta pode, obviamente, ser esse melhor jogador fora Cristiano Ronaldo e Messi. É um absurdo de jogador. Tudo que vocês elogiaram ele, eu também já elogiei, mas ele merece todos os elogios possíveis e até falta, assim como muitos desses também. Todos esses merecem, obviamente, uns mais que os outros, mas realmente, que isso, a arte desse programa tá outro nível. Tem gente que elogiar também aí o nosso Pedro Fernandes, mas eu acho que tá bem justo esse pódio aí também, com ressalvas pro Luka Modric, que eu acho que eu colocaria no top 3. Eu imaginei que o Xavi seria o campeão. Eu imaginei que ficaria entre Xavi e Iniesta o título, pelo que os dois foram, mas não tem como. Lincoln, vamos caminhando aqui pro final, agradecendo quem acompanha a gente até agora. Obrigado se você chegou até aqui, foi bem legal a nossa participação aqui em geral, esse nosso confronto foi bem interessante, deu menos briga do que eu imaginava que teria, mas acho que o problema foi o antes, não foi esses 16, foi a escolha dos 16 que poderia ter dado uma briga. Ô Lincoln, obrigado pela participação, e eu acho que assim, no contexto geral, eu acho que não fugiria muito disso, né? Independente se o sorteio tivesse sido diferente, eu acho que a gente não teria uma coisa muito diferente, né? É muito difícil você tirar o Iniesta nesse recorte que a gente fez, né? Muito, muito difícil. O Iniesta, se a gente não contar Messi e Cristiano Ronaldo, né? Então, como foi a nossa... Os dois seria... Nosso debate aqui foi justamente para não contar os dois, porque senão não ia ter graça. Ia ficar o Messi primeiro, Cristiano Ronaldo em segundo e o Iniesta em terceiro, se o duelo não tirasse um deles antes. Muito provavelmente isso. Então, assim, não tem muito, cara. O Iniesta foi realmente um jogador que marcou época e todo mundo tem um sentimento por ele, assim, muito... Ele é muito querido, né? Tipo, na Espanha ele é muito querido e pelo que ele representou no futebol mundial, eu acho que no mundo inteiro ele tem esse apreço e por isso... eu acho que está muito bem entregue esse nosso título de hoje. Então é isso, cara. Infelizmente, depois é que a gente acabou, de repente, pensando no Di Maria, né? E aí, tipo, eu acho que o Di Maria entraria no lugar do Neymar Júnior. Mas o Di Maria, no máximo, chegaria até as quartas, tá? Só para deixar claro. Sim, não, isso sim. Mas já para causar confusão, já que não teve confusão no meio do programa, a gente faz a confusão no final. Com o Agüero não dá. E aí, como eu queria, cara, que tivesse caído o Agüero contra o Neymar. Mas, enfim. Cara, obrigado por quem esteve com a gente até aqui. Não esquece do like, deixa seu comentário, sua crítica construtiva, né? Sem ódio, por favor. E é isso. Brigadão, Pedro, Thiago. A gente briga, mas a gente se diverte. Exatamente, acho que é o mais importante. Thiago Becker, brigadão também pela sua participação no programa de hoje, meu parceiro. Primeiramente, o Bayer Leverkusen tá perdendo, olha aí, mas... Mas daqui a pouco vira. Exatamente, tá no intervalo. Depois termina 5-1 pro Leverkusen. Ou não, né? Será que é a primeira derrota? Mas, assim, o programa é muito bom, cara, que a gente bate cabeça mesmo, né, pra decidir. Acho que foi muito bom. A gente esqueceu do Di Maria, mas acho que foi o único esquecimento nosso. A gente já tá também dando os créditos aqui pra ele. Colocaria ele só à frente do Agüero da lista aí, o pessoal tiraria o Neymar. Mas, cara, brincadeiras à parte, acho que se fosse pro ar, a nossa discussão de ontem à noite ia ficar resenha também. Mas acho que a gente falou palavrões, então não sei se seria tão bom. Mas o Iniesta merece esse título aí, é um jogador que... ele tem bastante mídia já, mas eu acho que menos do que ele merece, inclusive. Eu acho que quem poderia chegar mais longe se não fosse o confronto seria realmente o Luka Modric, que eu sou bem puxa-saco dele. Mas eu queria ver só um pitaquinho. Lincoln Cruz. Busquets ou Modric? Sem explicar. Busquets. Aí a gente ia brigar. Mas... A gente ia brigar também. O Pedro me ajudando nenhuma. Mas
Então, cara, assim, foi um programa muito bom. Agradeço a vocês aqui pela presença, todo mundo que tá assistindo o vídeo. Deixa aí, como o Lincoln falou, deixa o like, comentário e tudo mais. E a gente se vê na próxima, provavelmente nos próximos programas, voltando às programações normais, falando sobre ligas e tudo mais. Mas eu acho que esse programa aqui foi um dos melhores que a gente fez. E é aquele negócio, né? Foi muito legal e são grandes jogadores. E o que a Espanha dominou é brincadeira. É que acho que nada simboliza mais os anos 2010 ali do futebol do que Real Madrid e Barcelona. Acho que não tem muito de onde fugir também disso. Obrigadão a você que acompanha até agora. Deixa o like, compartilha, se inscreva. Compartilha, principalmente compartilha, para ver se a gente gera ódio mais alguém que vem aqui falar e ajuda no engajamento. E a pessoa também já deixa o like e se inscreve aqui, beleza? Obrigadão, esse foi mais um Central Europa. Valeu, falou!